TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. Quando ele diz, e o centurião respondendo disse, ou seja, o centurião está frente a frente com Jesus. O centurião foi a Jesus: Senhor, não sou digno de que entres debaixo de meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Está em Mateus capítulo 8, versículo 8. E na continuação ele diz assim: pois também eu sou sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isso, e ele faz. Está em Mateus capítulo 8, versículo 9. Então, para a gente ter uma ideia, uma história, foi enviado anciões ao Cristo. Já em Mateus, foi o próprio centurião, e a história mais comum que a gente viu contada, narrada por Hollywood e no cinema, o centurião vai ter com Jesus, né? A gente tem que entender o seguinte: o que importa aqui não é se o centurião foi ou se o centurião não foi. O que importa aqui é o feito do Cristo, é a caridade que foi feita, esse que importa, né? A mensagem de amor foi passada, né? Para a gente poder ter fé, a gente não pode ter fé por ter fé. Já disse no começo, a fé na doutrina espírita, ela é uma fé raciocinada, é uma fé lógica. Se a sua razão não abraçar, você não vai acreditar. E se você não acreditar, você não vai ter fé, né? O que nos fortalece a fé é o conhecimento das coisas. É preciso conhecimento para poder ter fé inabalável. Se eu não tenho conhecimento, como tenho uma fé inabalável naquilo, né? É preciso a gente ter conhecimento. É imprescindível. A gente tem duas diretrizes do Espírito de Verdade, né? Que é espíritas amai-vos, e o segundo é espíritas instruí-vos. Então a gente tem essa diretriz. Quem é espírita, eu costumo até fazer a comparativa, não sei se eu já citei isso aqui em outras palestras, mas para mim o médium, quando eu falo estudar, espírita é para todo mundo que se diz espírita, que é frequentador, que vem à casa espírita. Esse não pode parar de estudar. Mas para quem é médium, porque o frequentador às vezes é relapso, mas para quem é médium é semelhante a você se destinar a fazer um curso de medicina. A partir do momento em que eu digo assim, eu vou ser médico, vou fazer um curso de medicina, eu nunca mais vou parar de estudar, porque está sempre surgindo novas patologias, novas enfermidades, e as coisas vão avançando. Então eu preciso estar constantemente estudando. Quem é médium, resolveu ser médium, trabalhador de uma casa espírita, tem que botar isso na cabeça, tem que ter essa convicção, tem que estar constantemente em estudo, é imprescindível. E estudar profundamente a codificação, afinco, né? Não adianta só eu ter um conhecimento superficial da codificação, eu preciso estudar a codificação e entender, eu preciso absorver as informações que ela traz. Jesus nos diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, seríamos capazes de transportar montanhas. Aí eu digo a você, por que Jesus fez todos os feitos que fez? Aí você pode dizer, mas porque ele era Jesus? De fato, mas porque ele já adquiriu todo o conhecimento possível. Então, é preciso a gente entender. Ele disse, vós sois juízes, podeis fazer tudo que eu fiz e ainda mais. É fato, mas é preciso a gente ir em busca, é preciso a gente estudar, é preciso a gente ter disciplina, é preciso a gente se dedicar a isso. Muitas vezes a gente quer simplesmente cruzar os braços, vir a uma palestra e ter essa fé inabalável, né? A gente tem que, para eu ter uma fé alicerçada sobre a rocha, essa rocha não é aquela rocha que a gente vê lá em Queimadas depois de Campina Grande, não. É a rocha do conhecimento. A rocha do conhecimento é inabalável. Então, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, poder da fé. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse, Senhor, tem piedade de meu filho que está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. Essa história também é conhecida de todos nós, é muito bonita. E Jesus responde dizendo, ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio,
fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus, em particular, eles disseram: por que nós mesmos não podemos tirar esse demônio? Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade, que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Será que a gente já tem fé para transportar montanha, né? Quando a gente estuda o Evangelho, a gente entende que a montanha que é transportada não é a montanha material, mas é a montanha dos problemas, das complicações, da falta de entendimento. Então, quando você adquire conhecimento, sua fé será capaz de transportar montanha. Quanto mais tempo você estuda, quanto mais conhecimento você angaria, mais sua fé vai se tornando inabalável, né? Eu, certa feita, sou marceneiro, né? Faço móveis sob medida, móveis planejados, como algumas pessoas chamam. Fui na casa de um pastor, convidada por um arquiteto. Interessante que eu não queria ir. Relutei com todas as forças para não ir, porque eu estava muito ocupado. Mas a arquiteta insistiu de forma veemente. E aí, para não ser desagradável, eu vou. Era a casa de um pastor. Era uma cobertura num prédio lá em Campinas. O prédio, inclusive, era do pastor, né? E o pastor não estava. Eu nem sabia que ele era pastor de fato. Estou dizendo que ele é pastor porque eu fiquei sabendo posteriormente o que acontece lá. Eu vi as coisas e fiquei aguardando o dono da casa chegar. E aí ele chega, né? Me conheceu, me apresentei. Quando eu disse que meu nome era Davi de Jesus, ele perguntou se é evangélico por causa do sobrenome, né? Geralmente o evangélico coloca os nomes bíblicos nos filhos, né? Eu digo: não sou evangélico não, mas eu creio em Deus. Qual é a sua religião? Aí eu já notei que ele era pastor, né? Eu digo: minha religião, eu sou cristão, eu sou espírita cristão. Você é espírita? Sou. Ele não quis mais nem saber dos móveis. A gente já tinha conversado bastante, já tinha explicado os problemas, estava na garantia. Desculpa, gente. Ele deveria solicitar que o marceneiro viesse corrigir, né? E aí ele passou a pregar o evangelho. Pegou uma Bíblia, e aí ele lia um capítulo atrás do outro, e ele não me deixava falar nada, né? E eu, com toda a paciência do mundo, ouvindo ele. Até que teve uma hora: me deixa falar só uma vez. Aí ele: tá bom, fala. Me deixou falar. Eu acho que ele já tinha cansado, já tinha levado uma surra de Bíblia muito grande. Aí eu digo: eu conheci a rua lá, eu digo: não tem uma árvore bem grande lá fora? Ele disse: tem. Se o senhor quiser arrancar aquela árvore e mudar de lugar, o senhor pode. Ele já me entendeu o que eu queria dizer, né? Isso depende da ferramenta que eu usar. Eu digo: não, é no braço, na ferramenta não, no braço. Ele já queria usar maquinário para... Eu digo: não, no braço. Ele disse: não, no braço não dá. Eu disse: pronto, sou eu na doutrina espírita, meus alicerces, minhas raízes são profundas. O senhor não vai conseguir me tirar de lá. Não tem como. Aí ele desistiu de mim, apertou minha mão e foi embora, né? Não deu mais uma palavra comigo. Por que ele não conseguiu me convencer de nada? Porque minha fé já está inabalável. Não tem como você me tirar da doutrina espírita. Minha esposa é espírita também, né? Dirige a casa comigo lá, Casa de Assis, Casa de Caridade Espírita Francisco de Assis, carinhosamente chamada Casa de Assis. Ela já disse a ela: disse: olha, se você quiser deixar a doutrina, você deixa. Agora, não exige isso de mim, porque não tem como você tirar a doutrina de mim, né? Não tem coisas que chega a um ponto que não há como você apartar uma coisa da outra, torna-se impossível, né? Mas vamos à nossa palestra da fé, né? Então é isso que eu digo: por que precisamos estudar? Porque o Espírito de verdade nos manda estudar, né? Porque a gente só vai ter essa fé inabalada se ela for uma fé raciocinada e lógica. Então, por mais que o pastor falasse, por mais que ele argumentasse, ele não ia me remover 1 milímetro da minha condição, do meu estado. O Cristo nos apresenta e ensina que a fé nos exige conhecimento. Ninguém evolui sem conhecimento. E conhecimento só nos chega com muito esforço e dedicação e disciplina. Então, não tem como você adquirir conhecimento se não for dessa forma. Não adianta você fazer as coisas alinhavadas. Ou você faz, ou você não faz. Mas eu sugiro a você: faça, estude. Porque
nossa passagem aqui é muito breve, né? E a gente sabe, a gente escuta da espiritualidade na mesa mediúnica, os médios falidos, né? Há médios que, quando desencarna, que chega do outro lado, que desperta, se pudesse reencarnaria no mesmo instante, e em condições lastimáveis, né? Quer vir sem braço, sem perna, quer vir cego, e a espiritualidade nos esclarece. Ele veio perfeito e não fez nada. E se ele vier imperfeito, o que é que ele vai ser capaz de fazer? Então, a gente tem que... Não é à toa que Jesus nos diz: reconcilia-te com o inimigo enquanto estás a caminho, né? Porque depois que a gente deixar o corpo, aí a gente quer corrigir tudo, e aí não tem jeito, aí vem o choro e o ranger de dentes, né? Para a gente poder entender, queremos ter fé, mas não queremos estudar. Que fé é essa, né? A doutrina diz que a gente não deve discutir religião se o outro não tiver o mínimo de conhecimento da doutrina espírita. Duas coisas: se ele não acredita na reencarnação, o que é que eu vou discutir com aquela criatura? Discutir não é no sentido de brigar, não, gente. Discutir é no sentido de dialogar. Porque muitas pessoas, não sei se isso acontece com vocês, mas quando as pessoas sabem que você é espírita, onde você chega, todo mundo tem uma pergunta para fazer sobre isso, sobre aquilo. Muitas vezes mera curiosidade, mas ficam nos abordando. E aí o que é que acontece? Eu sempre digo, doutrina espírita não tem espaço para achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é assim. Não há. Ou eu sei, ou eu não sei. Tanto é que a gente, quando vem pela primeira vez na casa, eu acho que aqui isso a gente também fez, os caravaneiros do Evangelho, a gente diz o seguinte: pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, pode perguntar. Se nós soubermos, respondemos. E se nós não soubermos, nós diremos: não sei, vou estudar, na próxima oportunidade eu respondo. Então, a gente tem que entender que não há espaço para achismo. Não é o que eu acho, é o que a codificação esclarece e é o que a experiência na vivência espírita já lhe dá de bagagem. Mas não dá para dizer: eu acho que é assim, eu acho que é assado, né? Quem pergunta precisa de respostas e respostas certas, né? E respostas esclarecedoras, porque a doutrina espírita é uma fé raciocinada. Se eu falo de achismo, qual é a razão que eu tenho nisso? Eu preciso falar de fundamentos em que a pessoa raciocina: realmente é verdade. Eu vim fazer um serviço no Recife, a secretária do escritório de advocacia lá que eu estava prestando serviço: olha, eu adoro a doutrina espírita. Não sei como, mas chegou essa conversa de espiritismo. Sou espírita, adoro a doutrina espírita, mas esse negócio que uma criança, um bebezinho, a coisa mais linda do mundo, é cheio de pecado. Ela não entende nada de doutrina espírita, né? Porque ninguém diz que um bebê tem pecado, porque pecado não existe, existe são dívidas. E aí eu disse: olha, você está vendo um corpo dele, mas o espírito que habita ali é milenar, você não sabe o que ele fez para trás, e aí? Então, o que falta a essa criatura é entendimento, buscar compreender o que é a doutrina. Mas as pessoas falam de achismo. Por que ela falou isso para mim? Porque ela deve ter ouvido de outros. É assim que é. Queremos libertação, mas não queremos fazer esforço. Ninguém se liberta sem esforço, né? Queremos resultado, mas não queremos trabalho. Ou seja, eu quero a coisa pronta, mas eu não quero fazer nada, eu quero ser servido. Queremos tudo pronto e resolvido, sem o menor esforço. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS. A TV Chico Xavier está também nas redes sociais. Acesse facebook.com/TV Chico Xavier, instagram.com/TV Chico Xavier e youtube.com/TV Chico Xavier. Espírito de amor, Francisco Cândido Xavier. Faça uma doação e ajude a divulgar ainda mais a doutrina espírita. Nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Acesse tvchicoxavier.com e contribua. Xavier, Chico Xavier.
Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, fundada em 2 de abril de 2018, Campina Grande, Paraíba. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, mantenedora da Rádio e TV Chico Xavier, além dos perfis nas redes sociais.